Texto, irmãos, que eu quero convidá-los para meditar, está registrado no texto inicial, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, apenas 2 versículos, o versículo número 37 e o versículo número 38. Deste texto, nós estaremos extraindo daqui o tema daquilo que nós vamos falar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 37 e 38. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mateus 24, versículos 37 e 38. Meus irmãos, deste texto, eu quero extrair daqui a expressão que Jesus diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé. Eu fiquei assim refletindo nesta expressão, como nos dias de Noé. O que Jesus estava passando para aquelas pessoas acerca de como nos dias de Noé. Aí eu fui para a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10, inicialmente, depois mais alguns versículos que eu vou mencionar. Eu encontro aqui uma narrativa, pelo menos básica, onde a argumentação do Senhor Jesus foi fundamentada. Gênesis capítulo 6 em diante, diz assim, Gênesis capítulo 6, tá? Primeiro livro da Bíblia. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Versículo 5. Viu o Senhor, eu chamo a atenção dos irmãos aqui para o versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então, versículo 6, se arrependeu o Senhor de ter feito homem na terra, isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Porém Noé, diz o texto, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 13 agora, um pouquinho adiante. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 22 agora, um pouquinho mais adiante. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Meus irmãos, este texto de Mateus 24, 37 e 38, e também esse texto de Gênesis capítulo 6, eu penso, na minha maneira de enxergar o momento da história, que ele também está relacionado com 2 Timóteo capítulo 3, que eu não vou ler agora, capítulo 3, de 1 a 9, quando nos fala sobre tempos difíceis. Jesus já havia também dito sobre os últimos tempos, né? Em Mateus, mesmo capítulo 24, versículo 12 e versículo 13, o Senhor Jesus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Estamos vivendo um momento da história que os errados é que estão certos. Este é o momento da história. Aqueles que estão agindo errados é aqueles que estão certos. Ser honesto hoje, andar de forma íntegra, andar corretamente, dedicar-se às coisas de Deus, é andar na contramão. Afinal, eu penso, por que Jesus se referiu aos dias de Noé? Por que Jesus disse como nos dias de Noé? Eu tenho aqui algumas lições. Eu quero ser bem didático aqui nas lições. Primeira lição. O versículo número 5 diz que a maldade do homem, diz que ela havia se multiplicado. É isso que está escrito no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não se pode dizer coisa diferente dos dias que nós vivemos. Iniquidade, violência, corrupção, imoralidade, carnalidade, incredulidade. Essas coisas acontecem não pela falta de educação ou de riqueza, de recursos. A causa desse ambiente degenerado é o pecado. É o pecado. Capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. A primeira lição, irmãos, que eu quero apresentar é a maldade. Como nos dias de Noé, Jesus estava se referindo a um quadro de maldade, a um quadro em que as pessoas caminhavam de maneira maldosa. E diz a palavra que a maldade ela estava se multiplicando, e é exatamente o que nós vemos nos dias de hoje. Bom, a segunda lição é a tristeza. Arrependeu-se o Senhor e isso lhe pesou no coração, versículo número 6. Lembremos que o homem é criatura especial de Deus. Dói ao Criador vê-lo descendo cada vez mais na escala da imoralidade. Embora tenha um coração cheio de amor, Deus não pode poupar quem o ofende e agride tão constantemente com o pecado. Deus não vai poupar, Ele não poupa. A Bíblia é clara em afirmar o choro de Jesus pelo povo. Jesus, quando ali se referindo a Jerusalém, mas não exatamente Jerusalém, nós devemos pensar como a cidade de Jerusalém, mas as pessoas, né? Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, versículo 41 de Lucas 19, 41 a 44, eu estou lendo esse texto numa outra tradução, a nova tradução na linguagem de hoje. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. E disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvar. Jesus chorou com pena daquelas pessoas. Agora nós encontramos uma outra lição aqui. É a questão da exceção. A exceção. No versículo 8 nós encontramos a palavra: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Meus irmãos, nós devemos nos atentar que desde do primeiro versículo da Bíblia ao último, nós vamos nos deparar com exceção. Nós vamos encontrar pessoas, mesmo no meio de uma grande multidão, nós vamos encontrar pessoas que temem a Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que ouvem a voz de Deus. No meio de uma grande multidão, há alguém que está buscando a Deus. Há alguém. Noé, diz a palavra, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo número 8. Em meio a esse clima de pecado e impiedade, há alguém que aceita a graça divina e crê em Deus. O povo crente, aquele que segue ao Senhor, o cristão verdadeiro, é ainda o que impede a degeneração total, a destruição completa.
Cuidemos de viver como verdadeiro sal da terra e legítima luz do mundo. Graças a Deus que ainda podemos encontrar pessoas que não se curvam diante da iniquidade. O povo de Deus, as pessoas que buscam ao Senhor, as pessoas que querem viver em plena integridade, dedicação ao Senhor. Há um texto no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, a palavra diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Ou seja, há pessoas, há alguém que está buscando a Deus, há alguém que está em oração, há alguém que está procurando andar em integridade. Há alguém. Mas há, irmãos, uma outra lição aqui: a questão da destruição. A destruição. O versículo número 13 diz que eu os destruirei. É isso que nós encontramos no versículo 13. A humanidade caminha para a destruição. Não devemos nos iludir, não devemos nos enganar, não devemos ser pessoas que vivem tendo uma falsa esperança, tirando a verdade das Escrituras. Ela colherá os resultados de sua incredulidade e de sua maldade. O juízo de Deus se aproxima, e aqueles que hoje zombam do Senhor, tardiamente, cheios de remorso, vão implorar clemência, àquela altura impossível. Jesus também disse algo sobre isso. Lucas capítulo 19, versículo 44, estou usando a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: eles destruirão completamente você e todos os seus moradores, não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvar. A importância de nós conhecermos essas verdades, a tristeza, a exceção, a destruição, mas há agora, irmãos, a questão de uma solução. O Senhor Deus sempre apresentou para todas as pessoas que Ele criou, Ele sempre apresentou solução. Deus, o nosso Deus, é o Deus da solução, e Ele apresentou uma solução. Diz a palavra no versículo 14: faze para ti uma arca de madeira. Faze. Deus proveu uma solução para o homem. Ele poderia destruir toda a raça, ele não precisava de dar contas a ninguém, mas ele diz: faze para ti uma arca. Ele dá uma solução, ele apresenta para Noé a solução: faze para ti uma arca de madeira. E ele dá outras instruções que nós podemos ver nos versículos seguintes. Ele ama e estabelece uma ponte para que o homem fuja do atoleiro, para que o homem saia daquela zona de perigo, daquele momento em que ele pode vir a perecer. Quem aceita as condições alcança a salvação. A solução, a ponte, hoje, para cada um de nós, é Jesus Cristo. E nós encontramos, a última lição é a questão da obediência. O texto, no versículo 22, diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé. Meus irmãos, a tristeza de Deus ante a iniquidade de tantos é compensada pela alegria de ver os fiéis seguindo o caminho que Ele traça. Alegramos ao nosso Senhor, obedecendo a Ele como Noé obedeceu. A obediência a Deus não é para todos, somente alguns obedecem. Mas, mesmo no meio de uma multidão, tem alguém que crê, alguém que confia em Deus, alguém que expressa o amor a Deus. Mesmo no meio de uma multidão, há alguém ali que crê no Senhor. Eu quero caminhar aqui para a conclusão. Nessa conclusão eu quero avançar um pouco em algumas questões, destacando os pontos que eu abordei. Eu destaquei a questão da maldade, eu destaquei a tristeza, a exceção, a destruição, a solução e a obediência. Depois de nós considerarmos o texto e referência, podemos afirmar que ficou entendido o que está acontecendo hoje? Deus providenciou um meio para a salvação de Noé. Naquela época foi a arca, não é isso? Hoje a salvação, ela é através da pessoa de Jesus. Noé confiou em Deus e entregou-se para a obediência. Irmãos, quando nós nos entregamos para a obediência, quando as pessoas se entregam para a obediência, há um outro quadro
que alcança a vida dessa pessoa, que é a família, as pessoas que estão mais próximas, inclusive levando consigo a sua família. Depois de muitos anos lá na frente, Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, nós vamos encontrar esse registro: os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. 8 pessoas. Naquele momento, e analisando o texto de Gênesis 6, nós vamos perceber que Deus se preocupou em amparar toda a família de Noé. Noé, através da sua postura em responder à obediência a Deus, ele conseguiu ter ali a bênção para toda a sua família. Você gostaria de confiar a sua vida nas mãos de Deus? Você gostaria de entregar-se totalmente nas mãos de Deus? Você gostaria de tomar hoje a decisão de viver para Deus? Talvez você já tenha tomado essa decisão, mas a sua vida não está aquela vida de plenitude, aquela vida onde você consegue ver o mover, o agir de Deus em cada ação da sua vida. Então eu quero estimular você a convidar neste momento o Senhor Jesus para ser o Salvador da sua vida. Quero estimular você a pedir perdão pelos seus pecados, dizendo: perdoe-me, Senhor. Peça para que Ele entre em sua vida e dê a você um novo sentido de viver. Lembre-se que Deus viu em Noé uma pessoa diferente das outras. Deus encontrou em Noé aquilo que Ele esperava encontrar em todas as pessoas. Em Noé Ele viu isto. E eu gostaria de saber, em relação à sua vida, eu gostaria de estimular você a você se auto-questionar. Noé acreditou, você acredita? Tome hoje a sua decisão de viver em plena comunhão com o Senhor. Tome a decisão de você entregar-se ao Senhor. Tome a sua decisão de confiar de que o nosso Deus, Ele dirige a história da humanidade. O Senhor Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé. Quando se refere que eles comiam, bebiam e davam-se em casamento, o texto quer dizer que havia um vínculo de direção que era voltado para as coisas desta vida e não para as coisas de Deus. Você tem se preocupado com as coisas de Deus? Na sua vida, Deus tem preenchido todos os momentos da sua vida? Eu gostaria de convidar você nesta noite a tomar essa decisão, a convidar o Senhor para dirigir a sua vida, para que você tenha a certeza, a segurança de que você de fato pertence ao Senhor.